Quem você acha que foi a pessoa mais inteligente na história da humanidade? Albert Einstein, talvez? E se eu te dissesse que a pessoa que é estimada a ter tido o QI mais alto da história, na verdade nunca ficou famosa, nem tem nenhuma grande descoberta atrelada ao seu nome. E que a história desse homem com QI estimado entre 250 a 300 é, na verdade, uma história bem triste. Olá, eu sou a Gabi Fadel e bem-vindos a mais um Surto Coletivo, onde eu deixo você bem surtado com algum assunto aleatório. E dessa vez, antes de a gente começar o vídeo, você já sabe, não se esquece de já curtir se você gosta do Surto Coletivo e se inscrever no canal caso você não seja inscrito ainda. E hoje eu vou te contar a história do William James Sidis, o homem mais inteligente do mundo. O QI do William é estimado aí entre 250 e 300. Essa é só uma estimativa, tá? Porque quando você chega em certos números de inteligência, dessas coisas de teste de QI, você não consegue mais colocar realmente numa escala. Você meio que perde a capacidade de avaliar aquele número porque você não consegue ter um teste que seja tão bom a ponto de uma pessoa tão inteligente assim conseguir ser avaliada. Então a gente fica nessa estimativa. E quando a gente fala de teste de QI também, é difícil a gente comparar com o QI de outras pessoas, porque o número dos testes de QI não é um número fixo. Eu acho que muita gente não sabe disso, mas o QI da humanidade, ele vai mudando de acordo com as pessoas que estão vivas e com as novas gerações. O número 100 do teste de QI, ele é sempre a média geral de todas as pessoas do planeta. Então, conforme a humanidade vai ficando mais inteligente, o 100, ele também é maior do que o 100 era 50 anos atrás. Então é um pouco difícil fazer essas comparações. Mas, só para você ter mais ou menos uma noção, o QI do Einstein é estimado que fique aí entre uns 150 a 200. Essa é uma estimativa. Vai ter lugares que vão te falar que é 160, outros lugares que vão te falar que é 180, enfim. Por aí. O do William é estimado entre 250 e 300, é bem mais do que o Einstein. O William nasceu no dia 1º de abril de 1898. Ele nasceu em Nova York e os pais dele, o Boris e a Sarah Sidis, eles eram imigrantes ucranianos. Eles tinham fugido da Ucrânia porque eles eram judeus e tava rolando alguns ataques antissemitistas por lá e acabaram em Nova York. O Boris, especificamente, que é o pai do William, ele era um psicólogo, assim, muito foda. Ele era um cara muito respeitado na época. E ele tinha, principalmente, muitas teorias e ideias sobre educação infantil. E a Sarah, a mãe do William, também não fica muito pra trás não, tá? Ela foi uma das primeiras mulheres na época a se formar em medicina. Então você tá falando aí de um casal que as pessoas já eram extremamente inteligentes. E quando eles tiveram William, eles resolveram aplicar todas essas teorias que o Boris tinha sobre a educação infantil no filho. Quase como se fosse um experimento, um jeito de provar as ideias dele. Desde os primeiros meses de vida, o William era tratado como um mini adulto. Falavam com ele completamente normal, não tinha firula, não tinha essa coisa de tratar como um bebê. Inclusive, quando eles foram começar a fazer a introdução alimentar do William, né, que na época não é que nem introdução alimentar que a gente faz hoje, né, uma coisa um pouco mais largada. Ao invés deles darem a comida na boca do William, o que eles fizeram foi simplesmente colocar a comida na frente dele, colocar uma colher do lado e esperar pra ver o que ele ia fazer. Então, ele aprendeu que ele tinha que usar aquela colher pra pegar a comida e levar até a boca dele completamente sozinho. E de acordo com a mãe do William, ela fala que quando ele finalmente entendeu o que ele tinha que fazer, né, como aquilo funcionava, ele gritou de alegria. Com 6 meses, o William já sabia o alfabeto inteiro. Com 6 meses, eu estava começando a falar mamãe. E ele sabia o alfabeto inteiro. Aos 18 meses, 1 ano e meio de idade, o querido lia o New York Times. Eu imagino que muita gente que tá vendo esse vídeo ou que já viu esse vídeo nunca sequer leu o New York Times nessa idade, nesse momento aqui de vida. O querido estava lendo com 1 ano e meio. Os pais dele, inclusive, falam que ao invés deles lerem pro William contos de fada, eles liam mitologia grega. Porque assim ele conseguia, por exemplo, aprender sobre os planetas, relacionando os planetas com os deuses. Então, gente, juro, enquanto assim, a maioria das crianças normais, até crianças que são consideradas inteligentes, ainda meio que assim estavam aprendendo que não pode comer terra, o William já estava falando
8 línguas. E o que é mais impressionante é que não é só que ele memorizava as palavras, porque, né, poderia ser, você fala uma palavra pra ele, ele memorizou aquela palavra, então ele aprendeu. Não, ele deduzia as regras gramaticais e os padrões fonéticos das línguas. Então, assim, ele tinha uns bloquinhos ali com letra que ele formava ali uma palavra. E aí ele sabia, por exemplo, que se ele trocasse uma das letras daquela palavra, então que o significado mudava, porque era uma nova palavra que significava uma nova coisa. As 8 línguas que ele falava, isso tudo aos 5 anos de idade, eram inglês, latim, pra quê? Grego, alemão, russo, hebraico, turco, francês e armênio. E se você tá achando pouco ainda, ele ainda inventou a própria língua, que se chamava Vendergood. E era uma língua que basicamente era assim uma grande mistura de várias línguas europeias diferentes, mas que tinha uma estrutura lógica igual uma língua deveria ter. Porque eu não sei se vocês sabem, mas todas as línguas seguem um padrão lógico. Por mais que às vezes o jeito que você forme palavras nas línguas é diferente, ainda assim todas as línguas seguem um padrão lógico. E como elas funcionam? A língua ela é uma coisa que é extremamente lógica e racional, as regras gramaticais são lógicas. Então ele pegou essa lógica e aplicou para essa língua que ele inventou. O William, desde muito cedo, ele apresentava assim uma certa quase que obsessão por padrões. Então ele via a língua como um padrão. E tem um padrão mesmo. Ele gostava muito de sistemas complexos. Ao mesmo tempo, ele meio que cagava pra brincar. Ele não se interessava por brinquedos, não gostava de nada que fosse um pouco mais lúdico ou simbólico. E ele também não se misturava muito com crianças, outras crianças. Ele não tinha uma socialização normal de uma criança dessa idade. E ele era altamente inteligente. Hoje em dia, o que a maioria das pessoas acredita é que provavelmente o William tinha ali algum grau de autismo. É claro que naquela época, e a gente tá falando ali, né, agora do inicinho do século XX, não existia um diagnóstico fácil para esse tipo de coisa. Ainda mais quando você era uma pessoa super inteligente, que aparentemente funcional. A gente consegue deduzir isso retroativamente, mas naquela época, não meio que ninguém sabia disso. Só que assim, imagina, uma criança de 5 anos de idade que fala 8 línguas e que aprende todas essas coisas. O querido já tinha se tornado, assim, praticamente uma lenda. E os pais dele, especialmente o pai do William, né, eles continuavam ali vendo a criação do William como quase que um experimento. O Boris, o que ele dizia era que os pais tinham que curvar o galho das crianças o mais cedo possível. Ou seja, a ideia que ele queria passar é que você tem que moldar a mente dessa criança desde que a criança acabou de nascer. E você é o responsável por isso. O William, só pra você ter uma ideia, ele terminou o ensino fundamental, todos os anos do ensino fundamental em 1 ano. E o ensino médio em 6 semanas. Eu não sei nem como que isso é possível, tá? Mas é o que aconteceu. Então agora o William tá com 11 anos, já formado no ensino médio, né? E ele é aceito em Harvard. 11 aninhos. 11 anos. 11. Ele vira o aluno mais jovem da história da universidade, obviamente. Agora você tem que imaginar que se o William com 5 anos já tava meio famosinho, agora com 11, né, entrando em Harvard, ele era basicamente uma figura pública mesmo. E ele tá entrando numa universidade, ou seja, ele vai estar lidando com adultos, todos os professores são adultos, os alunos também são adultos. E ainda por cima tem a mídia da época em cima dele. Quando ele tá lá em Harvard, ele dá uma palestra pro clube de matemática falando sobre a 4ª dimensão. E os professores todos ficam completamente impressionados. Galera chocada com a profundidade de raciocínio dele e a clareza com que ele conseguia explicar as coisas. Então, assim, obviamente o querido tava indo muito bem, tá? Na faculdade. Academicamente, lindo, perfeito. Mas socialmente, pegava, né? Ele tinha uma diferença de idade bizarra para as outras pessoas todas da faculdade. Era uma criança lidando com um monte de adulto. A galera também achava ele meio esquisito, ele tinha uns maneirismos meio estranhos, assim. Não tinha nenhum interesse por esporte. Eu também não gostava de flertar. Sinceramente aqui, né, o menino tem 11 anos. Claro que ele não tem super interesse em flertar. As meninas são tudo adulta. O jeito que ele falava, a galera achava estranho, achava ele quase meio robótico. Enfim, ele tinha uma imagem de esquisitão. Então assim, o William tava indo bem
Mas, ao mesmo tempo, era muita pressão e ele era super excluído. Ele começou a ficar, assim, cada vez mais e mais introvertido, porque a galera, né, zoava muito ele, imagina. Se a galera já zoa hoje em dia, imagina naquela época. Pouco tempo depois que ele fez aquela palestra falando sobre a quarta dimensão, ele ficou doente. Os jornais começam a dizer que ele tinha tido um colapso mental. Meio que ninguém nunca soube exatamente o que foi que aconteceu. Se foi realmente por causa da pressão, né, de ser um menino de 11 anos numa faculdade, com a mídia em cima dele, ou se ele ficou realmente doente, alguma coisa, né, mais física, não emocional. E, enfim, precisou ficar afastado um tempo, mas o negócio é que ele deu uma subida. Ele volta pra Harvard alguns meses depois, mas você vê que, assim, ele realmente não estava se sentindo confortável de estar na presença das outras pessoas, sabe? Ele começou realmente a querer se isolar cada vez mais. Quando ele se forma, ele tem 16 anos, ele fala numa entrevista o seguinte: quero viver a vida perfeita. A única maneira de viver a vida perfeita é vivê-la em reclusão. Sempre odiei multidões. Nessa época aí, ele também escreveu um texto descrevendo uma sociedade que ele considerava perfeita, chamada Hesperia. E aí no texto ele fala que para você ser considerado um cidadão dessa sociedade, né, você ter a sua cidadania, você tem que fazer um teste de inteligência e você só vai ser considerado um cidadão se você passar. Casar é proibido e a poligamia é legalizada, e as crianças não são criadas pelos pais biológicos delas, mas sim por tutores que são sempre do sexo correspondente ao sexo daquela criança. Então, por exemplo, nasceu um menino, ele vai ter tutores que são homens. Nasceu uma menina, ela vai ter tutoras que são mulheres. Ou depois que ele se forma em Harvard, ele aceita um emprego como assistente de matemática no Instituto Rice, que fica no Texas. E aí, obviamente que não é como se o querido não se deu bem em Harvard socialmente, ele também não vai se dar bem em Rice. Continua na mesma. Ele continua sendo muito mais novo do que as outras pessoas, né? Ele era mais novo até que os alunos, sendo que ele era um assistente de matemática agora, porque ele tinha 16 e os alunos entrando numa universidade têm ali os seus 17, 18, 19. Os alunos todos ficavam zoando ele porque ele nunca tinha beijado ninguém. As meninas também zoam ele, elas ficam fingindo que estão afim dele só pra zoar, sabe? E ele é um cara estranho que não consegue entender, não consegue lidar muito bem com a galera zoando ele. Ele tenta ao máximo que ele pode se manter assim neutro, não ficar interagindo com as outras pessoas, não dar bola pra essas coisas, mas não dá certo e ele só aguenta ficar lá por 8 meses. E aí ele volta pra Harvard e resolve cursar Direito, porque nos Estados Unidos, caso você não saiba, pra você cursar Direito e Medicina, primeiro você faz uma faculdade, pode ser de qualquer coisa, e aí depois você faz Direito ou Medicina meio que como uma extensão, sabe, do seu primeiro curso, meio que uma pós. O William começa a estudar Direito, mas quando ele chega no último semestre, ele desiste e ele larga o curso. Que, sinceramente, aqui, falando aqui eu e você, pô, já chegou até o final, só falta mais um semestre, beleza você não querer ser advogado depois, não te culpo, mas assim, pelo menos termina, já chegou até aqui, né? Só falta isso. A mãe do William, que é a Sarah, né, ela começa a espalhar por aí que, na verdade, a faculdade do William foi suspensa por causa da Primeira Guerra Mundial, porque se você tá acompanhando aí, né, já se passaram quase que uns 20 anos aí e a gente já tá na Primeira Guerra Mundial. Então ela começa a espalhar para as pessoas que é isso, que na verdade não é que ele desistiu, na verdade é porque Primeira Guerra Mundial tá rolando e aí não vai ter faculdade. Na verdade, não tinha nada a ver com isso. Inclusive, o William, ele se recusa a se alistar no exército, tá? Ele se recusa. A verdade é que o que estava acontecendo é que o William estava se radicalizando cada vez mais. E aqui, quando você pesquisa sobre esse caso, as pessoas não tratam muito desse lado do William. Elas mencionam muito brevemente. Mas o William, nesse momento da vida dele, começou a se envolver muito e se radicalizar com ideias socialistas. E, na verdade, o que começa a acontecer com o William é que ele passa a não querer mais fazer parte da máquina do Estado. Ele não quer ajudar a sociedade a continuar do jeito que ela estava e que ele não acredita. Ele começa a participar de vários protestos contra a guerra, a favor de direitos trabalhistas. Inclusive, num desses protestos, é um protesto de 1º de maio, o William é preso porque ele está fazendo discursos para as multidões com ideias anticapitalistas e pacifistas. O William começa a ver como as pessoas utilizam da inteligência dele para fazer propaganda,
para colocar ele em jornal, em como a inteligência das pessoas é utilizada para fomear a grande máquina do capitalismo. E ele começa a acreditar no socialismo anti-autoritário, basicamente com umas ideias um pouco mais anarquistas e um viés muito racional, que é o que ele sempre acreditou, né? Ele é uma pessoa extremamente metódica e lógica. Enfim, o William é preso nessa manifestação, né? E aí ele já tem 22 anos. Ele fica preso por pouco tempo, tá? Mas enquanto ele tá na prisão, ele conhece a Martha Forley. A Martha é uma jovem irlandesa, ela tinha 20 anos na época, e o William se apaixona perdidamente pela Martha. Eles ficam muito, muito próximos, eles até chegam a se beijar, mas a Martha fala pro William que ela vê ele só como amigo. O William, até o dia que ele morreu, ele carregava uma foto da Martha na carteira dele. Eles acabaram se afastando depois disso. A Martha se casou com outra pessoa e depois ela escreve um livro com as memórias dela e ela só menciona o William muito rapidamente, só uma frase. Ela fala: o famoso e trágico prodígio que foi o primeiro rapaz a me cortejar. Bom, depois que o William é rejeitado pela Martha e sai da prisão, ele meio que dá uma sumida da mídia. Ninguém mais sabe do William. Ele não quer mais saber de Harvard, ele não quer mais saber de universidade nenhuma, ele não quer saber mais de jornal, de entrevista. E ele também não quer mais ter reconhecimento. Ele começa então a trabalhar, e ele trabalha assim nos empregos que não exigem nada muito intelectual da parte dele. E enquanto ele tá trabalhando nesses empregos, que são empregos muito básicos, muitas vezes coisas até mais manuais e não intelectuais, ele tá no off escrevendo vários livros e textos. Ele escreve um livro que inclusive você consegue encontrar fácil o PDF desse livro na internet hoje em dia, The Animate and the Inanimate. Isso em 1925. É o único livro, é o texto que ele escreve usando o nome dele de verdade. E é um livro que fala sobre física e que meio que desafia a segunda lei da termodinâmica, que fala sobre entropia e energia. Eu sabia que eu não ia conseguir entender o livro, mas eu até tentei procurar reviews de pessoas online pra ver se eu conseguia pelo menos entender a ideia básica do livro, assim, e entender se as pessoas acham que é válido ou não. E eu vi algumas pessoas falando bem do livro, tá? Mas assim, não entendo de física o suficiente pra conseguir entender o conceito. Acho que eu deveria ter mandado isso pro meu pai, porque se tem alguém que ia saber me explicar isso, era o meu pai, mas talvez ele tivesse que ler o livro. Mas enfim, nesse livro, ele meio que propõe que podem existir regiões no universo que o tempo funcione ao contrário, que seria possível você reverter a entropia. Enfim, uma brisa que eu sequer tenho o conhecimento suficiente de física para começar a entender a ideia. Então, é isso. Mas, quando ele publicou esse livro, assim, cagaram na cabeça dele. Ninguém ligou, ninguém fez uma crítica ao livro, tanto positiva ou negativa. Ninguém quis contestar a ideia ou falar nada. Não saiu uma nota em lugar nenhum dizendo, ele escreveu esse livro. Ninguém dizendo, eu li, eu achei X coisa. Nada. E aqui a gente precisa pensar no contexto que isso está acontecendo, né? Essas ideias, obviamente, o William acabou virando um pária no mundo acadêmico por causa das ideias socialistas dele. Você não pode ter uma pessoa muito inteligente que concorda com ideias socialistas, principalmente naquela época. O William, com 28 anos, publica um outro livro, mas dessa vez ele publica com um pseudônimo. Se chama Notes of the Collection of Streetcar Transfers. E sabe qual é o tema desse livro? Bilhete de bondinho. O William tinha passado anos colecionando bilhete de bonde. E aí ele analisava, ele catalogava, para fazer todo um esquema do sistema de transporte urbano. Era um hiperfoco que ele tinha. Assim, era um bagulho que ele gostava de fazer, um grande hiperfoco. Não tem um jeito melhor de explicar isso do que, ele tem um hiperfoco em bonde, em transporte público. Ele continua escrevendo. Ele publica tudo com nomes falsos. Alguns textos são até ensaios filosóficos que ele quer fazer colar um novo tipo de filosofia chamado perifilosofia, que é uma coisa mais lógica e mais radical. Ele também publica vários panfletos políticos com um monte de crítica ao capitalismo,
à guerra, ao culto à produtividade. E é estimado, e a gente sabe que algumas dessas coisas são dele, mas é estimado que ele possa ter publicado várias outras coisas que ninguém nunca conseguiu linkar a William. E só aqui, pelo que eu tô te descrevendo, né, do tipo de coisa que ele publicava, dá para entender que ele não queria utilizar a inteligência dele para mover o capitalismo. Então, a gente consegue deduzir, né, que um dos motivos pelos quais ele procurava esses empregos, que eram empregos que não eram muito intelectuais, que eram empregos que ele ganhava, às vezes, só um salário mínimo, só o suficiente mesmo para ele sobreviver, como um jeito de ser fiel ao que ele acreditava que era certo. E, enfim, o nome dele desapareceu completamente do mundo acadêmico, ninguém mais sabia onde estava, do que se alimentava, e ele recusa qualquer emprego que ele precise pensar um pouco mais. Ele trabalha como operador de máquina, ele trabalha como arquivista, que é possivelmente uma das coisas mais chatas do mundo, trabalha como escrituário, e se alguém no emprego descobre quem ele é, por exemplo, ele vai lá e muda. Tchau. Bye! E parte pro próximo. Tem até uma história de que ele foi contratado por uma empresa ferroviária para resolver uns problemas técnicos. Só que, claramente, o cara ia bem, né? E aí eles tentaram promover ele. Só que ele tinha que fazer cálculos matemáticos, ele tinha que calcular certas coisas para resolver os problemas, né? E eles encontraram ele chorando uma vez, dizendo que ele não aguentava mais ter que calcular coisa. Tem uma outra história que um primo dele, porque ele ainda tinha contato com a família, tá? Ofereceu pra ele $3.000. Só pra você ter uma ideia, $3.000 naquela época é o equivalente a $50.000 hoje, tá? Pro William resolver um problema sobre alinhamento de dente, porque esse primo dele era dentista. Provavelmente ele devia ter um caso que era muito difícil. Esse problema específico que o primo tava pedindo pro William resolver, o William resolveria em tipo umas 2 horas. Pro William aquilo não seria nada complicado, tá? Mas mesmo assim ele recusou. Uma biógrafa que escreveu um livro sobre William fala que ele não conseguia aceitar qualquer trabalho que fosse um pouco mais intelectual sem que ele ficasse doente, tanto emocionalmente doente quanto fisicamente doente. Afetava muito ele. E que ele mesmo dizia que a matemática fazia ele entrar em colapso. Pode ser que ele tenha pego um trauma muito grande dos anos dele na faculdade, pode ser que moralmente aquilo ia tanto contra o que ele acreditava que fazia com que ele se sentisse mal desse jeito, mas enfim, a gente não sabe exatamente o que é, mas ele realmente não conseguia, fisicamente ele não conseguia. Quando o William tava ali no inicinho dos 30 anos dele, ele tava morando em Boston, ele alugava um quartinho numa pensão, ele trabalhava no escritório, tipo, coisa administrativa. A galera fala que ele é descrito como uma pessoa que era muito suja, que assim, até o cheiro dele era ruim, a apresentação dele era péssima, ele nunca se barbeava, tava sempre com as mesmas roupas, um negócio encardido. Tem uma descrição que um amigo do William dá, falando que o cheiro dele era tão forte que parecia que ele tava de propósito querendo fazer com que as pessoas ficassem longe dele. E tem uma tia dele que também fala que ele nunca aprendeu a amarrar os sapatos dele, que os pais dele, por exemplo, nunca ensinaram isso pra ele. Também nunca ensinaram pra ele como se barbear, como fazer coisas básicas de um ser humano. Eles estavam tão focados em fazer o William ser esse grande gênio, né, intelectual e incentivar esse tipo de coisa, que eles negligenciaram ensinar para o William coisas básicas de ser humano. E o William, ele criou um ressentimento muito grande, principalmente relacionado à mãe dele. E quem fazia a parte mais dura da criação dele era a mãe. Quando o pai do William morre, ele tem um AVC em 1923, o William, ele nem vai no funeral, tá? E ele fala que o motivo é que ele não queria ver a mãe dele, não queria falar com a mãe dele, não queria estar perto da mãe dele. Inclusive, até a morte, o William realmente nunca mais viu a mãe, eles nunca voltaram a se falar. Uma coisa que é engraçada aqui é que o William tinha uma irmã mais nova, a Helena. E a Helena não teve a criação que o William teve. E quando a Helena nasceu, o pai do William já estava tão traumatizado, né, com o que estava acontecendo com o William, com toda essa coisa de mídia, etc, etc, que ele perdeu meio que a vontade de educar a filha da mesma forma. Que inclusive quem ensinou a Helena a ler foi o William, porque os pais meio que cagaram pra essa parte mesmo. Ah, foda-se. Segundo o filho é sempre largado, né? Às vezes é pra melhor, nesse caso, mas assim, né? Que foi ele que ensinou ela a ler, a escrever, que foi ele que, inclusive, preparou ela pra entrar na faculdade e que ela realmente, de fato, entrou numa faculdade e se formou.
Mas enfim, vamos voltar aqui pro William, que tá com os seus 30 e pouquinhos anos agora. O William tá morando em Boston, piriri parará, tem uma vidinha bem pacata, bem do jeitinho que ele queria, né? Bem, tipo assim, longe de multidão, meio um pouquinho socialmente, assim, excluído e tal. Ele tá vivendo exatamente o que ele queria. Pois bem, um repórter de um jornal de Boston descobriu onde o William estava. E aí, ele faz uma matéria zoando o William pra um caralho, falando, olha aqui o gêniozinho de Harvard, ó, o gêniozinho de Harvard agora mora numa pensão, trabalha num escritório, ai que perdedor ele é. Não, juro por Deus, tá? Vou ler um pedaço do que tá escrito, tá? William foi um dia declarado por eminentes cientistas como um futuro inovador com potencial como o de Einstein. Ontem, um repórter o encontrou num pequeno quarto escuro onde vive há 5 anos. Desconhecido, ignorado, indiferente. E aí, o que aconteceu? A partir de agora, que as pessoas sabem onde o William está, o que está fazendo, o que come, do que se alimenta, de vez em quando os jornais estavam sem matéria, eles resolviam então postar uma matéria, alguma coisa sobre o William, zoando o William. E aí era sempre assim, olha aqui, ó o que aconteceu com o gêniozinho. Era sempre assim, zoando ele. Eles descreviam ele como solitário, excêntrico, desleixado, incapaz de funcionar em sociedade. E ficavam ali aloprando o William. Chegou um momento até que o jornal New Yorker, que é um jornal bem grande, publicou uma história que era um romance inspirado na vida do William, e se chamava The Prodigy, ou O Prodígio. E era basicamente assim uma paródia da vida do William, só que zoando ele pra caralho. Isso chega num ponto até que o William fala, mano, não dá mais, e ele processa o jornal. Que pro William também foi uma coisa meio difícil de fazer, né? Porque isso significava ele se expor ainda mais. E o pior é que ele perde esse processo, tá? A justiça americana determina que ele é uma figura pública, então que por ele ser uma figura pública, ele é um alvo legítimo pra ser feita uma caricatura. E nisso, assim, a saúde do William começa a ir de mal a pior, né? Porque agora você imagina, ele ganha muito peso, ele começa a ter pressão alta. E um certo dia, em julho, ele é encontrado desacordado no quarto dele, na pensão. Ele é internado, mas 4 dias depois, ele falece devido a uma hemorragia cerebral. Ele é enterrado do lado do pai dele e a mãe dele sequer comparece ao enterro. E a notícia nos jornais é: o prodígio de Harvard está morto. Muita gente fala que o William fracassou academicamente porque ele tinha uma instabilidade mental. Mas, depois de tudo que eu li sobre o caso dele, eu acredito que ele fracassou academicamente por uma escolha própria, porque ele não queria jogar o jogo do capitalismo. Ele não queria fama, ele não queria o status, ele não queria o dinheiro, ele não queria que a inteligência dele fosse usada para servir a um sistema que ele não acreditava. E o jeito dele de se rebelar contra tudo isso era não dividir o intelecto dele com o mundo. Ele não acreditava que a inteligência deveria ser um produto e algo para fazer com que apenas uma pequena minoria de pessoas lucre. Tem um professor que conviveu com ele no Instituto Rice que fala o seguinte sobre ele: ele foi vítima não da educação intensiva do pai, nem da maldição do gênio, mas da crueldade inconsciente do público. Ele foi extremamente atacado e isso também fez com que ele criasse uma grande aversão a estar ali exposto publicamente. E essa é a triste história do homem mais inteligente do mundo. Se você gostou do vídeo, não se esquece de curtir, se inscreve no canal caso você não seja inscrito ainda e vire um lindo e mágico unicórnio muito bem informado. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!